Este é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês, de todo o Brasil, que agora, no sábado que vem, Jorge e eu estaremos no 6º Encontro de Obiose do Centro-Oeste, lá em Campo Grande. Nós vamos participar desse evento, que é da região. Jorge e eu vamos fazer o Vida Inteligente com o tema, nós vamos dissertar sobre a equação da vida. Vamos fazer um Vida Inteligente lá. Nós vamos gravar. E se for possível, dependendo de como sair a gravação, nós vamos veicular aqui no Vida Inteligente na TV. Se não, capturamos apenas o áudio e disponibilizamos também na Rádio Vida Inteligente, no Inteligência Abstrata, e assim será. Sábado que vem vai ser na OAB, no OAB não, é no Instituto de Odontologia, depois eu passo o endereço, está aqui no seu monitor, né? Não sei se o Fernando já colocou, está no monitor aí o endereço. Sábado 31 de outubro e até 1º de novembro, Jorge e eu estaremos. Depois da gravação do programa Vida Inteligente, eu vou dar uma breve palestra sobre a terapia dos fractais. Também vai ser um encontro com entrada franca, vocês todos estão convidados. Anotem aí, quem mora na região, apareça para essa grande confraternização. Lembrando também que em 5 de dezembro próximo, também está se aproximando, em São Paulo, vai ter o 3º encontro dos amigos do Mosaicos do Novo Ciclo. Vai ser no Hotel Pestana, na esquina da Brigadeiro com a Tutóia, das 9 da manhã às 5 da tarde. As vagas são limitadas. Jorge Antônio Ouro vai estar com vocês o dia inteiro. Você já tem o tema, inclusive? Não tem tema ainda definido? Sem tema definido. Mas os contatos vocês têm aí no seu monitor também. Délia da Mata, @hotmail.com, e Márcio Cambaúba são os organizadores. Procurem, anotem aí o endereço, o e-mail, passem para lá, as vagas são limitadas, mas eu acho que vai dar tudo certinho, dia 5 de dezembro, um dia inteiro em São Paulo, no Hotel Pestana. E finalizando essa introdução, lembrando para vocês que nós estamos disponibilizando o HD. Fizemos o HD com os 211, hoje com 212 programas, Vida Inteligente com o Jorge Antônio Ouro, tudo em qualidade HD não, a qualidade TV, 720 por 480, disponibilizando todos os programas na íntegra. Você pode assistir na sua televisão, no seu Smart TV, né? Chama esses negócios, você coloca o HD lá na sua televisão e com o controle remoto você não levanta mais. Durante todo esse tempo você pode assistir 10 anos de programa sem levantar da cadeira. E também tem todos os áudios, né, à sua disposição. Quem tiver interesse em adquirir, entre em contato vidainteligente.tv.br. Bom, não sei que cargas d'água aconteceu aqui, ou se jogaram alguma coisa aqui dentro do auditório hoje. Tem quantas pessoas aqui? Mais de 25. O que é isso? Tá vendo? 25 pessoas aqui no Vida Inteligente, que bom, né? Estão vindo aqui assistir o nosso programa. E o tema, talvez seja por causa do tema, né? Alguém quer saber as respostas que eu tanto cobrei do Jorge no programa anterior, e hoje, então, acho que é isso, né? Então o tema foi ligações espirituais, que o Jorge tinha dado por encerrado. Eu falei que não, senhor, né? Então, hoje nós estamos aqui para dar sequência nesse... Tomara, né? E antes da gente dar entrada nisso, foi bom até... falando muito, assim como sempre, né, para poder depois passar. Algumas pessoas ali, o meu papel aqui primeiro que eu estou aqui como apresentador, eu não sei de absolutamente nada. Então, tenho tanta curiosidade quanto vocês. Quando eu pego meu irmão aqui, o Jorge Antônio Ouro, todo mundo sabe do meu amor por ele, da minha amizade, do meu respeito, isso aqui é inquestionável. Se alguém disser alguma coisa contrária, é mentira. E eu não me satisfaço com alguma coisa que ele me diga. Se não me satisfaz, assim, se aquilo não reverbera aqui, eu não vou abaixar a cabecinha e vou dizer sim, Jorge, não tem nada disso. Então eu estou aqui para aprender também. E eu sinto o anseio das pessoas em casa e que depois corroboram com isso, diz, Grego, você, pô, caramba, você faz a pergunta que eu estava querendo fazer. Então, quando eu pergunto aqui, é porque eu quero saber. E eu quero ajudar com que as pessoas entendam. É uma linguagem diferenciada. Podem dizer quem está no meio, quem já está há muitos anos nisso aqui, para vocês pode não ser novidade. Mas tem muita gente que não é. E precisa se habituar com o linguajar, precisa saber das coisas. Ninguém é obrigado a saber termos outrora desconhecidos. Então tem que ir devagarinho. Muita gente diz também que eu tenho que entender... Bacana, eu respeito todo. Eu tenho que entender sobre uma outra ótica.
Como é que eu posso entender sobre uma outra ótica se eu não tenho essa ótica ainda, caramba? Eu tenho que me preparar para isso. Eu também estou aqui. Então, tenham paciência, né? Não adianta a gente só ficar repetindo coisas sem exercitar essas coisas, sem vivenciar essas coisas. Eu assumo a minha ignorância aqui e pergunto. E eu espero que isso seja respeitado. Boa noite, Jorge. Você está bom? 100%. E é bom mesmo, né? Senão... É bom que esteja 100% mesmo. Então, agora aproveitando, dar boas-vindas para todos, né? Aqui que é... A gente... Aqui o nosso programa, como vocês veem, aqui é uma TV comunitária, não tem estrutura nem espaço para receber vocês, mas está vendo, hoje deu certo e sejam todos bem-vindos. É só mítica, é só uma falsa sensação de aprendizado, que daí não adianta para ninguém, nem para quem está nos ouvindo, nem para nós dois. Porque a gente está aqui investindo uma hora de vida, né? A gente se diverte pra caramba, assim. O meu lazer quinzenal é vir aqui conversar com você, né? Então, sobre esse aspecto é válido. Mas se não for útil para as outras pessoas que a gente conversa, então é uma hora da nossa vida que não está sendo adequadamente investida, né? Não, é útil sempre. Eu tenho visto isso, outras pessoas falam bem, nossa, eu centralizo tudo, né? Você sabe, né? Tem tudo ali no meio, tem tudo aqui. Então eu fico muito gratificado por aquilo que as pessoas escrevem, né? Então, mas todo mundo tem que ir devagarzinho, sem sede ao pote, né? Tem que ir devagarinho. Ou assim, sazonalmente, o volume de fogo amigo ele é mais intenso, então assim, uma ou outra coisa se transborda. Então a gente toca uma coisa assim, um pouco mais delicada, essas coisas assim, então sempre vem né? É isso que você fala, isso que ele fala de fogo amigo, isso a gente discute quando a gente está sozinho, eu e o Jorge, né? Assim, não, exatamente. Porque assim, amigo para mim é a humanidade inteira. Claro, então, tem. Então, em princípio, não deveria vir animosidade, porque a gente não quer personal para ninguém, né? Mas quando você coloca assim, em uma outra coisa assim, que todo mundo jura que não tinha em si, aí isso causa uma natural reação e essa coisa que existe em nós, ela tende a se defender, né? E aí, com certeza. No caso, a melhor defesa é o ataque. Então, questiona de uma maneira mais assintosa, mais agressiva. Mas eu tenho notado que, e isso é uma coisa muito interessante, que isso que tem a ver, está pensando... Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Então, eu tenho notado, assim, que mesmo as reações mais ácidas que a gente tem experienciado, isso é uma coisa muito interessante. Ainda assim, elas não são tão ácidas quanto a atmosfera em que a gente vive hoje. A gente está hoje em 2015, Outubro, é isso aí. 2015. Então, a gente está vivendo num ambiente ácido no país, a gente está vivendo num ambiente completamente ácido no mundo, não é? E o conjunto do astral da alma de todos nós, então, é como se fosse um grande mar onde o que um faz, o outro vai respirar, né? Então, a gente vive num ambiente que a gente pode chamar assim de ânima tóxico, né? De ânima de alma, ou de humano tóxico, né? Que assim, o somatório das dores, horrores, né? E ódios de todos, a gente acaba respirando, isso acaba fazendo um mal físico a todos, físico mesmo, né? Mas independente disso, mesmo às vezes quando vem críticas mais ácidas ao que a gente conversa, essas coisas assim, ainda não são tão ácidas quanto o meio, e isso daí é um bom sinal, sabe? Para as pessoas que nos têm acompanhado e o aprendizado que a própria vida propicia, né, no dia a dia, ela tem tornado as pessoas um pouco imunes, né, ao ácido, ao ódio que flutua, que permeia o astral da humanidade no momento atual. Mas é importante, você está percebendo, e nós aqui fazemos, eu tenho percebido, e o que eu disse para as pessoas aqui é que quando eu me encontro com o Jorge, nas raras vezes que a gente se encontra fora da televisão aqui, ou ele vai no meu cafofo ali, a gente troca umas ideias, então ali a gente coloca muita coisa para fora entre nós dois aqui, entre impressões. E eu sou o báculo. Não, eu sou a espada, né? Sim. E que espada que eu sou? De 3 gumes ali, não é de 2. E ele sempre é o fazedor de meio campo, aquilo lá. E aí é que a gente se arrepia muitas vezes, né? Mas é que eu sou assim, né? Assim, mas não entendeu? Então aí tem que... Eu não sei, assim, eu sei, isso tudo bem. Eu nunca soube, né? Assim, mas ser... É interessante isso, mas é bom porque nós precisamos... Primeiro que o linguajar que a gente fala aqui, apesar de falarmos o linguajar de um monte de gente, é diferenciado. As pessoas sentem essa necessidade, muita gente se queixa comigo, se lamenta comigo, fala, ô Grego, eu não tenho com quem conversar.
que eu vou conversar com alguém é futilidade, é coisa do dia a dia. Eu não tenho, esses assuntos que vocês conversam, ele não tem com quem conversar. Né? Então eles têm dificuldade. Às vezes ele não quer entrar numa escola de iniciação, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, então ele tem necessidade. Então é necessário realmente que a gente tenha um jogo de cintura muito bom, mas aí tem dentro da gente, cada um de nós carrega, né, todo esse conflito que você acabou de dizer. Nós não somos diferentes de ninguém. Claro, né? que não. Então nós estamos... Claro que não. O que muda assim, é a intensidade e o tipo, mas a mecânica é exatamente a mesma. Até porque se um de nós não tivesse nenhum conflito, não tivesse nenhuma nidana para resolver, a vida fosse perfeita e acabada, e você tivesse ciência de tudo, você não teria existido. Hoje eu já vi que você não lê muita coisa lá na web, né? Mas... Assim, nas últimas 2 semanas, eu não sei. Ontem, eu desliguei telefone, não acessei Facebook. Antes assim, de ontem eu pus na só comunidade ali. E comi, mais nada. Eu pus na comunidade ali que o mundo seria maravilhoso se não tivesse pessoas, né? Ah, mas eu não li. Não viu? Eu tinha te dado, a turma caiu tinha dado um cravo em você. Caiu de cacete em cima de mim aqui. Né? Eu seria mais um. Não tem, tudo bem. Mas é o ponto de vista. Eu digo, se você perceber... Não é que o conceito de mundo, Grego, o conceito de mundo é o conjunto das pessoas. Mas nós acabamos com esse mundo aqui. Ó. Tudo, o homem detona esse mundo. Para evoluir, ele acaba com tudo. Acaba com a natureza, acaba com os animais, extingue tudo. E o ser humano é maravilhoso, evolução, Grego, essas coisas. Não existe isso. Né? Isso de acabar com tudo não existe. Porque assim, é quando você tem uma criança que está brincando assim num recinto controlado. Daí se ele vai e derruba alguma coisa, não é que ele tem autonomia total de quebrar e derrubar tudo. É que o pai e a mãe ou estão achando engraçado ou faz parte do aprendizado. É parecido. Sim. Então, todo o desmando humano, toda essa confusão humana, todo esse mundo caótico que a gente está vendo agora, ainda é um bando de crianças em ambiente controlado. Entende? Então, há uma linha de limite. Está faltando o pai para dar surra. Não, é que esse pai ele não surra. Não ele surra. só aconselha. Isso aí tem... Bom. Entende? Que é a questão do Dharma, né? Então você só aconselha, você mostra o caminho para que tem bem a ver com o tema de hoje, sim, exatamente. Porque a questão... Tem gente que reclama pra caramba que a gente foge do tema. Não, mas não mas tem isso mal, também. Que a gente tem jeito de se divertir, conversar, se divertir, né? Você conversa pouco, né? Eu só converso quando venho aqui, né? Ou quando vou lá na sociedade. E eu gosto de conversar, mas também não sei de futebol, essas coisas assim, isso não tem jeito, né? Bom, então... O livre-arbítrio, né, é o determinante para que daí você consiga fazer o que você acha que deve, sabendo que você é filho de você ontem e você é o pai de você amanhã. Entende? Aí tudo que acontece é controlado, mas se houvesse só assim, a coisa está completamente confusa. Se pegar o mundo hoje, sei lá, a quase totalidade, 70% dos países estão em convulsão, estão em guerra, estão invadidos, ou tem fome, ou tem sofrimento, ou tem dor, alguma coisa assim. E por que não vem alguém e não dá um jeito nessa coisa toda, então? Cadê o governo oculto do mundo? Cadê o Deus das religiões? Cadê? Exatamente. Tem, não tem? Não, mas tem, óbvio, só que não é o antropomorfizado que está ali sentado, se divertindo, tomando café, e para ele dar uma olhada e diz, estão em guerra, vou lá dar um jeitinho. E não existe isso. Né? E é uma sequência de acontecimentos onde cada um faz e vai ter que desfazer, cada um desfaz e vai ter que fazer. É isso que é a evolução. O que acontece é que há períodos de confusão, né? Há períodos de calmaria, até que a gente chegue numa linha mediana, que é a linha de Dharma, que é a linha da lei, onde então aí a gente tem um ambiente adequado para que a humanidade aconteça. Até então, o que acontece? O animal reside no corpo físico, né? E misturar com as emoções, o homem reside na alma e a divindade reside no espírito, só que os três são o próprio homem. Aí cada um escolhe, ou me comporto como animal, ou como homem, ou como divindade. E como é que ele escolhe? Na maneira como ele age, na maneira como ele interage e reage às coisas do entorno, e na maneira como ele age, interage, reage, analisa e julga, caso ele seja de competência, a humanidade, a humanidade como um todo. Né? Com a ciência que qualquer coisa que você faça, agir, interagir, reagir, julgar, falar, pensar, sentir, qualquer coisa que você está criando. Isso está sendo criado, é tão humano, faz tanta parte do processo quanto qualquer filho que seja gerado. É por isso que está essa confusão.
E né? tanto isso já te comunico desde já, né? Que Sim. enquanto estava pensando, o tema para daqui a 15 dias é exatamente sobre o que nós estamos conversando hoje. E o que a gente está conversando? Que eu intuí o tema, mas não consegui intuir o conteúdo ainda, que eu fui procurar o conteúdo e não achei. E qual é o tema? Lógica humana e lógica divina. Ah, tá bom. O que vai sair disso eu não tenho a mínima ideia. Nem eu, mas vamos conversar. Não, mas é verdade, não, mas nós não estamos fazendo tipinho aqui. É exatamente isso. Aparece um negócio aqui, vou lá. A gente ficou o dia inteiro combinando para fazer isso. Eu fui pesquisar. Quando vem o tema, eu vou pesquisar. Como é que o nome aparece? Já apareceram os nomes que eu nunca ouvi falar. Eu fui ver o que era. Só que eu não achei absolutamente nada. Lógica humana, você vê. Você vai na lógica divina, você entra no negócio de religião. Só porque disseram isso, entrou aquilo, então eu quero. Exatamente isso que nós estamos falando. Tudo isso aí que você fala aqui. As pessoas desconhecem. Tudo isso aqui que você fala aqui, para mim, é lógica divina. Eu não consigo ver nada disso. Eu estou na lógica humana. Isso aqui que eu vejo todo dia e tal. Então é bom, vamos ver o que sai dessa conversa daqui a 15 dias. Sim, também gostaria de ver. 15 dias atrás, aí você me deu uma bela enrolada aqui, né? Não. Nossa, maravilhosa aqui. Não, falou no bom sentido. Eu te dei todas as coisas para você fazer a salada. Claro, você queria que eu falasse você generalizou pronta, tudo, falou bonito, não porque é vida, família que vem assim, assado, só que a coisa não é bem assim, foi o que eu falei aí. Claro, né? Que as pessoas caíram de pau em cima do grego, né? Porque eu ousei questionar, né? Então, mas tudo bem. É notório, todo mundo sabe, e hoje eu vou mexer Hoje eu vou começar por uma lembrança interessante, que é a única que eu me recordo, assim que eu posso ver, os outros podem me ajudar, daqui a pouco até você. Existem, como eu disse, algumas ligações que vão além daquilo que você se limitou a explicar semana passada, 15 dias atrás. Você deu uma generalizada, mas existe realmente ligações que transcendem o físico, porque a gente está limitado a esses sentidos, pelo menos eu, né? Eu só conheço os 5 aqui, nem o sexto tenho. O sexto talvez seja a intuição. Então isso aqui eu sei. Quando eu vejo alguém, quando alguém me atrai, ou quando alguém tem uma empatia, e eu hoje tenho condição de discernir, é uma atração física, é amor, o que eu estou sentindo aí? O que é isso? Essa pessoa me lembra alguém? Essa pessoa me traz alguma recordação? Vou buscar no Akasha, né? Sei lá que caixa que é essa, né? Tá, vamos buscar lá, na memória, no éter, sei lá, vamos usar esses termos aí. Vou buscar para tentar descobrir. E ao longo, digo e repito, ao longo de 64 anos, eu tive alguns desses reencontros. Que cada momento desses reencontros teve o seu grau de entendimento. Alguns eu achei que eu estava apaixonado, outros eu achei que era tal da alma gêmea, que sei lá o quê. Então, esse besterol todo que eu venho aprendendo a vida inteira. Aí. E tem uma história, que é a mais recente assim que a gente conhece, para aquelas pessoas que estudaram, vamos dizer, mais a fundo, essa questão que eu quero tocar, e vai sair todo mundo satisfeito hoje aqui. A questão de Jesus, Yoshua ben Pandira, e a dona Maria Madalena. Né? Ela, em princípio, pelo que se sabe... Só coisa leve. Né? Não, só coisa leve, claro. E, em princípio, ela... Todo mundo sabe, pelo menos dizem história, porque ele viveu muito tempo atrás e começou a se escrever a respeito dele, o primeiro livro 70 anos depois. 70 anos depois. Nunca se escreveu a respeito, na verdade. 70, mas vamos esses primeiros do que registros. Escrito hoje, 95% você pode apagar, que não faz diferença. Então, vamos nos basear nisso. Então, esta senhora, esta moça aí, ela se aproximou dele, viu alguma coisa nele, pode ter visto como homem, pode ter visto como profeta, como milagreiro, sei lá o que atraiu. Né? Logo em seguida, ela teve, pelo que a gente sabe, né, pelo que a gente intui, sei lá de onde vem, ela percebeu que aquilo lá transcendia a todos esses sentidos que nós conhecemos. E ela compreendeu a razão de estar com ele, né? E fazer o que eles fizeram, que vocês devem saber bem mais do que eu. Então, este exemplozinho, né, já mostra que existe muita coisa além de um reencontrozinho de que eu fiz isso aqui, na vida passada, voltei, entrei naquela família, naquele país, naquele estado, naquela nação, naquela bagunça e naquele resgate. Então, vamos começar por aí. Bem simples. Sim, como sempre.
Vamos falar dos dois, então. Sim, é que são coisas de natureza diferente, né? São ligações de natureza diferente. Então, o que a gente poderia categorizar assim. Você tem ligação... Não quero que você fale nada além do que seja permitido. Tá, mas jamais. Então, tá. Isso jamais falarei. Então, assim, até porque estaria sendo desonesto, claro, primeiro para comigo. Isso com aí certeza. Não existe desonestidade superior, né? Se eu empenhei minha palavra assim, eu juro que não farei mau uso do que aqui me for revelado. Claro. Jamais, né? Então, assim, existem 3 tipos de ligações entre as pessoas, né? Então, você tem a ligação instintiva, não é? Você tem a ligação ligada à autoemoção, o que seria a ligação entre tônicas da alma e não só tônicas do instinto. E teria o que a gente pode chamar de uma supraligação entre as pessoas, né? Vou usar essas três visões para explicar o que você está perguntando. A gente tinha conversado de ligação entre pessoas e agora você usou como exemplo a ligação entre alguém e um bodhisattva, um avatar, ou o que seja, né? São categorias diferentes. Então, no caso específico daí de uma supraligação, como seria daí de uma pessoa para com um bodhisattva, de uma pessoa para com um Buda, de uma pessoa para com um avatar, de uma pessoa para com um ser que viesse com o objetivo específico de contribuir para que o mundo voltasse aos seus eixos, nesse caso há o que você denominou como ligação espiritual, entende? Mas a base para que aconteça uma supraligação entre uma pessoa, né, e um bodhisattva, um avatar, um Buda ou qualquer um desses seres, a premissa é exatamente a mesma do que eu falei para você há 15 dias atrás, assim, o que existe em um tem que ser empático, tem que vibrar igual ao que existe no outro. Aí, então, é possível identificar, porque, por exemplo, assim, para que eu consiga ver o sol que tem hoje, né, eu tenho que esperar que as nuvens se dissipem, e eu tenho que desejar ver o sol e olhar para cima para ver. Então, se eu tenho uma ligação espiritual com determinada pessoa, vamos supor, né? Para que isso seja percebido, antes as camadas têm que ser perpassadas. Então, eu tenho que fazer com que o instinto sossegue, seja pacificado e ali seja exercido à vontade. Eu tenho que fazer com que da emoção sossegue, seja pacificada. Eu tenho que fazer com que a razão sossegue, seja pacificada, para que daí então a intuição tome forma e na intuição, as formas que existem na intuição se vejam empáticas com aquilo e aí então, em acontecendo isso, eu consigo ter um código de linguagem com ele. Para que isso aconteça, também eu tinha pensado na outra vez, há que depender da tônica de cada um e da idade das duas partes. Então, por assim, se no caso do discípulo feminino, né, ela foi atraída ao bodhisattva, né, e aí ele vê nela, né, um ser adequado a ficar no seu entorno, porque então há uma idade, há um conteúdo em cada um, há uma empatia, há uma conexão que permite que isso aconteça. Quer dizer assim, ela tem idade, consciência, mérito e antiguidade para compreender aquilo que vai ser dito, porque senão é como qualquer um iniciador, né? Então, no Egito então tem o hieroglífico, o hierático e o demótico, né? Para o povo, para o sacerdote e para o iniciado, para o culto. Da mesma forma, o Joshua, todos os avatares do Bodhisattva, eles falam sempre em 3 camadas, né? Então tem para o povo, tem para o entorno e tem para aquele grupo dentro dos discípulos que sabe o que está acontecendo. Com relação à empatia, é a mesma coisa. Você pode ter uma empatia místico-devocional, você pode ter uma empatia racional, porque você acredita, e você pode ter uma empatia que seja baseada na intuição, porque você sabe o que o outro é, e o outro sabe o que você é. Esse é o máximo da ligação, e nesse ponto é que acontece. Mas esse sabe pode ser em outros níveis? Não compreensíveis? Mas o que se diz com outros níveis? Não, isso é o que eu acabei de... A pergunta original. Claro ambos sabem, eu olho para ele, ele olha para mim. Putz, mas ele, eu não sei. Não, mas aí, por isso que eu te falei a gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Não, mas por isso que eu te falei que é diferente, é que assim, no caso daí de um bodhisattva, um Buda, um avatar e um ser humano,
Quem não sabe é o discípulo, a outra parte sabe, né? E aí, nesse caso, isso é a coisa muito interessante. Então, mas então é isso. Claro que sim, claro que sim. Então, o discípulo pode reconhecer o... Não, ele se sente atraído por... Isso, ele não consegue definir o que é aquilo. Inconsciente, porque ele ainda na condição de discípulo. Porque um avatar, um bodhisattva, ou seja lá o que for, ele não precisa estar necessariamente avisando, eu estou aqui, olha pessoal, estou aqui, eu estou vestido, estou assim. É que na época que eles aconteceram, Buda, Krishna, o Apollo de Tiana... Eles eram bem públicos, né? Não, público regionalmente. Sim. Né? Você pega Apollo de Tiana, Buda, Krishna, o Orfeu, o Ram, Quetzalcoatl, Manco Capac, todos esses que vieram, né, com o mesmo objetivo, eles atuaram no seu povo, no seu entorno, tentando estabelecer o conteúdo, então, e sempre duais, né? Então, sempre um ensinando na cidade alta, outro na cidade baixa, sempre de formas duais, mas depois, com o tempo, é que daí, então, eles são dados a conhecer, e eles se transformam ou uma religião degradada ou viram uma cultura geral. Okay. Né? Mas o segredo mesmo que eles trouxeram, isso se perde ao longo do tempo e continua sendo tão fechado quanto na época que eles estavam, destinado a um círculo reduzido de discípulos. Então, essas partes perdidas, né, que são os que daí vão se identificar e ser identificados, isso acontece. Né? Isso está escrito em algum lugar? Vamos lá, vamos trabalhar na conjectura. Isso. Está escrito em algum lugar de que, em determinada época, em determinada situação, estes seres, estas almas, esse sei lá o quê, haverão de se encontrar? Não. Não? Não, é um processo... aí é que está, e vale o que eu disse agora há pouquinho. É um processo, sim, em que há uma série, e é engraçado que daí vale também o que a gente conversou na introdução, é o livre-arbítrio. Entende? Então, eu me sinto atraído, vamos supor que nasceu um avatar, né, um Buda, um Bodhisattva, né? Eu não, você, né? Se sente atraído. Só que daí se sente atraído assim, puxa vida, não sei o que é, mas alguma coisa está faltando. Essa assim, o comer, dormir e passear em coqueiros e ver o futebol do, qual é que é o time? Santos Futebol Clube, já não me satisfaz, né? Então, aquele assim, sabe, não sei o que eu quero, mas sei o que eu não quero, é um grito de angústia, né, de você para com você mesmo, assim, não, essa vida só não me serve. Você tem duas alternativas, né? Hoje não vou, aqui no sofá tá bom, ou eu vou procurar. Então, sempre esse passo que te atrai, ele vai te atrair na direção desde que você ande. Então, jamais, e isso acontece assim, a vida como um todo, ela faz isso com as pessoas, né? Ela não vai ficar gritando loucamente até ficar rouca, né? Assim, grego, vem aqui que eu vou te dar uma oportunidade de você pegar e se iniciar e você compreender a vida, as coisas. Não, te dá indícios, te dá situações e as tuas escolhas é que vão te norteando. Perfeito, é isso, bem isso. O termo certo, norteando, te dando o norte, só que daí, em vez de ser o norte magnético, né, é o norte espiritual. Qual é o norte espiritual? O teu. Né? E qual é que é o teu? É a sequência da vida que você já tem. Aí, então... Você pode estar completamente preparado para seguir aquele caminho do avatar, do Buda. Por exemplo, assim, se amanhã, a gente conversou aqui, o avatar Maitreya chegasse lá em Coqueiros e disse, não, hoje à tarde eu vou reunir aqui para a gente conversar, no sábado de tarde, e fosse horário do jogo do Santos. Eu iria lá, eu iria ver o... Ver o cara? Claro. Muito bem, parabéns. Podia decidir não ir. O Santos joga um monte de vezes, o avatar pode aparecer ao mesmo Mas você podia colocar em dúvida. Podia colocar em dúvida, pode ser ou pode não ser o avatar. Claro, não. Né? Então, essas decisões... Eu tenho que ir lá para confirmar. Essas decisões que a gente toma, a gente tem que ter assim, cada decisão que a gente toma, ele é um conjunto, assim, um processamento de todos os sims e nãos que a gente tem, né? E então, humanos, a mente concreta vai pesar, medir e contar, e disso sai uma iniciativa que pode ser vou ou não vou. Então, o avatar, ele vai emitir magneticamente, ou qualquer coisa, vai emitir magneticamente uma atração. Eu posso ir ou não, baseado no meu livre-arbítrio, baseado na minha vontade. Aí, para que a vontade haja, eu tenho que daí ter controlado o instinto e controlado as emoções, senão eu fico sentado no sofá, tomando cerveja, vendo o Santos Futebol Clube. Percebe? Então, a ligação espiritual, ou a ligação de uma pessoa para outra, ela existe, né? O que muda é em qual nível que ela vai se manifestar. Ou é instintivo, né? Você viu assim, puxa,
aquele sapato ali é a minha medida. Então você olha assim, não, essa é a minha contraparte. Então a mulher olha e fala, esse é a minha contraparte, né? Que assim, o karma está ali assim, tem uma caçamba inteira esperando para ser resgatado, né? E depois acontece com as confusões todas, e daí o cara, nossa, eu vou cortar meu dedo porque meu dedo é podre, que eu não consigo encontrar ninguém. Por quê? Atração instintiva, ligação instintiva, né? Ou então, agora ligação emocional astral. Então, se não, eu tenho que escolher 3 mulheres para ser minha companheira, mas aí tem 2 que é qual é o contrário do Santos? Nenhum. Santos é o melhor time do universo. Isso. Então, eu só vou casar com uma mulher que torça pelo melhor time do universo. Então, esses padrões que você vai definir, né, na verdade, são o quê? São camadas que existem na tua alma, onde você coloca determinadas definições que vão estabelecer a forma e os pré-requisitos para que você desenvolva empatia com aquela outra pessoa. E é isso que vai definir a tua vida. Então, a empatia pode ser instintiva, pode ser astral, e o astral são 49 variações, vai do astral mais denso, da erotização, até o astral mais elevado. Pois, então, você pode ter uma empatia racional, dependendo do tipo de coisa que a outra pessoa saiba ou não. Depois que você passa pela mente concreta, então você passa para a empatia da mente abstrata, e na medida em que isso acontece, aí é que surge a possibilidade da ligação espiritual. Antes, não. Muito bem, aqui cabe uma parte aí. Nós estamos falando de Avatar, Bodhisattva, tudo. Primeira questão. A maioria deles, ou quase a sua totalidade, homens, sexo masculino. Não, é que a história não relata a outra parte, que é o feminino. Não relata, eu tenho aqui pelo que a história relata. Sim, só tem homem ali. Né? Sim. Muito bem. Nós sabemos que tem, você disse aqui, eu aprendi no Vida Inteligente, né? Eu também aprendi muito aqui. Que você disse que homens e mulheres são de hierarquias diferentes. Agnisvatas e Barishadas. Muito bem, Agnisvatas e Barishadas. Sim, só parece, é coisa muito importante a gente relembrar, não sei se a gente conversou, que hierarquia masculina e hierarquia feminina nada tem a ver com sexo masculino e sexo feminino. Com certeza, isso porque acho que o sexo masculino claro, e feminino é só uma polarização que aconteceu em meados da raça lemuriana. Sim. Polarizou prana para fazer um saque quanto futuro, antecipar mais evolução. Então, isso é coisa temporária. Então, a gente vem de 1 que é 2, separou em 2 cada um, e a gente volta de 1 que é 2, inconsciente e consciente. Então, a diferente hierarquia do masculino e feminino. Tá? Então, eu achei isso super interessante aí, né, da hierarquia. Porque são conceitos, porque assim, a gente pensa assim, a água. Não, a água, no momento em que a água era a matéria básica, onde fazia todas as coisas, os seres existiam, em nada tem a ver com a água física que a gente conhece. É uma coisa que o fogo elemental, que é o corpo da salamandra, ou o fogo do espírito, que é o fogo do sol, que é azul frio, em nada tem a ver com o fogo, que é o resultado da combustão. Essa diferença a gente tem que ver, são graduações que permitem compreender o nível em que vai acontecer a ligação ou vital, ou instintiva, ou física, ou astral, ou mental, ou espiritual, como você... Então, aí vem a pergunta. Sim, essas ligações, isso que nós estamos falando aqui, necessariamente é uma hierarquia de cada? Ou seja, eu só vou reconhecer uma Agnisvata se eu for um Barishad ou vice-versa, ou pode... Não tem nada a ver a questão. Pode vir 2 seres da mesma hierarquia, vamos dizer. Claro, lógico que sim. Até porque você fala com relação ao... Esse encontro. Não tem nada a ver. Não, porque a ligação... Você se encantar por uma mulher é a coisa mais fácil. Você se encantar por um homem, uma mulher por um homem é a coisa mais fácil. Sim. Apesar de que hoje não tem mais essa diferenciação, mas estamos generalizando. Então... é bom a gente falar isso para a gente saber, porque de repente... Mas veja que isso nada tem a ver com a ligação claro, mas tem que tocar, né? Tem que tocar. Sim, eu sei. Nós estamos aqui no... Não, aí essa aproximação, ela é tipicamente kármica, né? Então ela acontece primeiro por instinto, e ela pode evoluir, na melhor das hipóteses, para uma ligação astral ou emocional superior, e pode evoluir, na melhor das hipóteses, para um amor fraterno de convivência, né, que pode estabelecer num futuro, então sem ligação espiritual, porque os dois têm as mesmas tônicas, mas são coisas completamente diferentes. É bom a gente limpando as arestas disso tudo. Sim, sim. Agora, qual é o objetivo? Nossa, o tempo está voando. Qual é o objetivo dessas pessoas se encontrarem? Por que essa necessidade, vamos dizer... um avatar, um bodhisattva, seja lá o que for, ele necessariamente precisa ter quem o siga, ele precisa ter discípulo. Boa pergunta, Greg. Sério. Não, sério. Não, essa pergunta para a gente conversar 20 programas.
Verdade. Não, estou falando sério. Será que eu brinco contigo? Mas eu sou um cara sério. Eu não sou nem sério, eu sou vetusto, né? Eu sou assim, insuportável de sério nessa questão. É que assim, e é a grande questão, afinal de contas, para que a divindade precisa contar para alguns humanos algumas coisas? Por que ela não vem e faz por decreto? Por que ela não resolve a coisa toda? Passa a chave, manda o oceano subir, a terra descer, acaba o negócio todo zera, ou então passa lá de novo umas tábuas da lei e diz assim, é assim, quem não for, vai para o Conde da Lua. Por que precisa da humanidade, afinal de contas? Aí vem, vou responder rapidamente em duas partes. Primeiro, assim, não acontece nunca de uma alma uma alma nova, assim, um público, né? Ele pegar e se sentir atraído por um conhecimento. Como a gente fala aqui, você coloca o conhecimento em cima da mesa, é um restaurante daquele self-service, né? Sim. Então você vai e come aquilo que te dá vontade, você se sente atraído por aquela comida. O conhecimento é exatamente igual. Então você colocar em cima da mesa o conhecimento sobre elemental, alquimia, o como usar duende para ficar rico, supondo que existisse um negócio desse, né? Ou como você pode saber o que existe no além a caixa. São coisas assim, eu olho assim, elemental, joia, super, eu quero pegar e criar para me trazer riqueza, não sei o que. Então, é como aquela história, o Celuna conta uma história, que ele tinha um tipo de pessoa, não me dizer qual, que daí ele passou a vida inteira rezando para Deus que permitisse que ele fosse para um lugar onde tivesse um monte de coisa onde ele pudesse roubar. Entende? E aquela questão assim, cuidado com o que você deseja, independente de quão secreto seja o desejo, porque ele vai acontecer. Agora ou depois vai acontecer, e você arca com as consequências, porque o desejo em si já é uma pré-realização. Então, o que tiver ali, eu vou pegar aquilo que me dá vontade. Entende? E aquilo que me dá vontade é que vai me dar, assim, vai dar a tônica do que em mim existe. E essa tônica do que em mim existe é que vai me tornar identificável ou visível para A, para B ou para C. Porque, assim, eu vejo você, mas eu vejo você porque, tirando a parte física, cada um se vê 100% integral, né? E aí é que acontece as empatias. Então, esses seres, quando vêm, com relação aos avatares, Buda, Bodhisattvas, a atração que exercem é naqueles que entendam aquele tipo de atração. É como assim, eles são Não é o que estão precisando, não é o que estão necessitando. Como diferenciar isso? Porque, a idolatria da identificação. E mesmo a mística, né? Você assim, se você se prostrar, né, e pedir fervorosamente para Deus para que amanhã de manhã, né, tenha um carro novo na tua garagem, né? E aí amanhã de manhã você acorda e vai de joelhos até a tua garagem e não tem um carro novo. Daí você se revolta e vira ateu. Diz assim, não, esse Deus não existe. Ou esse Deus ele não é justo porque o meu vizinho ganhou ontem na loteria. Daí não, criatura de Deus. É que é o seguinte, é que o teu código de linguagem jogado de joelhos chorando, para a divindade, para o todo, isso não existe. É ininteligível. Né? Não, é uma linguagem assim, é uma coisa assim. Você fala grego, né? Bom, você fala senza, né? Grego a gente ainda se defende, né? Você fala senza, a gente se defende. Você fala lagartino, né? Vatan. Peso pesado. Fala vatan, né? E aí você vem e fala assim sobre minha mãe, sobre não sei o que e tal, me xinga e tudo coisa e tal, né? E sorrindo Deus assim, pô, muito obrigado, né? Porque você falou esse negócio. Porque o código de linguagem é que vai definir a reação, porque não há empatia. Claro, então, claro. Não tem como eu me revoltar contra uma divindade ou contra a vida se eu não sei o código de linguagem para viver a vida. Isso vale do elemental ao além a caixa. Então, o que eu colho e o que eu coloco em mim é que determina o como eu vou, assim, qual é o tipo de ligação, com quem eu vou ter empatia, em que mundo que eu vou viver. Cada um de nós vive um mundo, grupos formam mundos, né? O que eu tenho em mim me coloca em determinado lugar. Então, para esses seres que vêm para tentar colocar o mundo em ordem, né? É como se fosse assim, eu tenho um rádio, né, uma emissora de rádio, e eu estou emitindo uma música, assim, o quarto movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, do minuto 20 para frente, assim, sabe, aquela ode, alegria, aquele negócio assim, fantástico, né? Ou então, na 7ª Sinfonia,
O Vamos para a décima já. Não, a décima a gente não pode conversar. Na sétima sinfonia, o terceiro movimento, que ele descreve a parte mais baixa do astral, dos elementais e tal. Só que assim, se eu não tenho o meu rádio, ele é só AM, né, eu não consigo pegar aquela transmissão em frequência modulada. Então, cada um de nós, né, e esses seres avatares, Buda, Bodhisattva, que seja, eles emitem as coisas em uma determinada frequência. Quem ouve aquilo se aproxima. Se aproxima. Agora entende? sim, Essa agora que é a sim. tônica. A mesma coisa define o nível de empatia ou de ligação que eu tenho com os outros todos. Porque assim, o que há em você, se eu entendo, se eu vibro na mesma frequência e se me é empático, eu vou te considerar como amigo, vou trocar ideia. Se o que há em você eu não compreendo, eu não tenho como me aproximar de você, porque já não tem código de linguagem. Você quer falar só de comprar carro novo e eu quero falar para você sobre só o culto, ou o contrário. Então a gente não, sabe, não, a gente vai se respeitar, mas não tem código de linguagem. Ou existe os antagônicos, então onde você tem a mesma código de linguagem, mas o oposto. Né? E aí eu tenho por você a antipatia, que é o contrário. É um tipo de ligação. Então, esses núcleos emissores é que vão determinar em que nível que vai acontecer a ligação. E a ligação, de novo, então, ela pode ser instintiva ou vital, física, astral, mental, a mental abstrata, ou passou disso, você tem a ligação... E o resultado desse reconhecimento sempre é benéfico ou não? Não, porque a qualquer momento você pode usar o teu livre-arbítrio. Né? Então você pode se aproximar da fonte e a vida, né, ela te levar a negar aquilo que você está tendo contato, Sim. a você atacar aquilo que você ainda não compreende. Abrir mão de certas coisas, né? Claro, porque quando há essa ligação espiritual, então, por exemplo, assim, nós começamos a conversar, né? E eu tenho, vamos fazer de conta, né? Por função, passar uma série de coisas para você. Né? Porque tem o merecimento, entende? Mas aí você, depois de 2 dias conversou, daí você fala assim, não estou mais afim, eu agora resolvi que eu vou, sabe... Torcer para o Santos. Torcer para o Santos, né? Você entende? Claro, aí razão. você falhou? Não, você não falhou, você postergou o teu caminho, porque todo mundo vai para o mesmo lugar. Sua opção Você percebe? Então, sempre quando esses seres... desse que você falou, a ligação espiritual do Avatar, ou do Buda, do Bodhisattva, ou de Jesus, o que seja, com o entorno. Porque então esse entorno já o estava acompanhando por era sem conta. Então toda vez que esses seres vêm, um grupo se forma, né, para dar suporte, uma ordem vem ativa, e quando desaparece essa ordem é reativada, e aí ele vem funcionando como um rádio farol. E as pessoas assim, da maneira mais estranha do mundo, elas vêm e começam a chegar. Assim, uns com mais consciência, outros com menos consciência, um mais revoltado, outro menos revoltado. É como se fosse um ritual, né? Ou uma tira templária, ou então um chega com a paramenta amassada, outro sujo, outro esqueceu a meia, outro com sabe sem sandália, o outro ainda traz da rua todas as dores porque acabou de brigar no trânsito, o outro acha o companheiro, o irmão, assim, muito grande para estar na frente dele. Essas coisas assim, sabe? Então... você trazer para um ambiente de iniciação a vida de cada um, aí é complexo. Você acabou de falar pouco, e por isso está aqui vagando aqui em cima, e quer que eu pegue. Você falou de alma nova agora há pouco aqui. Sim. Quem é que fabrica essas almas aí? Não se fabrica. Eu quero saber. Não, pô, alma nova. Então, dá uma... Isso aí ficou no ar assim, como é que é isso? Todos nós somos almas velhas. Só coisa como é que simples. é? Tá na época de nascer alma nova ainda? Que história é essa? Como é que é isso? É só coisa assim. Você falou, agora vai ter que explicar? O nova, assim, iniciando o trânsito, é o estagiário, né? Recém-iniciando o trânsito naquele gênero, né? Mas de que escolinha ele saiu, esse estagiário? Sim, geralmente você evolui de um sistema para o outro, né? Que você sabe que você tem o mineral. Então, o mineral assim, demora bilhões de anos para pegar e entender a divisão. Quer dizer, né? em resumo, tem gente passando dos outros reinos As mônadas passamos pelos reinos. Sim. Tem? Sim. Continua? O negócio continua vivo. Não, mineral para animal, animal para o mineral, continua ativo isso aqui? Lógico. Não, aí está explicado, não precisa nem ir além. Porque aí o ser humano, quando terminar esse período, a gente passa para a condição de Piti e Jagati, né, pais geradores, né?
E os que estão na anterior passam para cá como novos, então ou os atrasados, é ou até que chega um dia em que alguém baixa o interruptor e daí Acabou. zera, fica com o potencial, outro dia vai lá, alguém levanta e fala assim, gente, vamos trabalhar. Perfeito. Aí cada um bota... E sabe como é que acontece? Assim, você imagina assim, você é um daquele mensageiro, né? Que você tem que atravessar um longo caminho e passando por entrepostos, né? E cada entreposto tem um cavalo que você pega um cavalo fresquinho. Então você vem, pá, e daí judia do cavalo, vai conversando com o cavalo, tocando flauta e tal. Você que define como é que trata o bicho, né? Daí chegou num entreposto daquele, você larga aquele negócio cansado e pega o novo. Essa é a vida de cada um. Esse cavalo que eu larguei é o Jorge, é o Grego, e eu pego o outro. Então cada existência, só que assim, quando eu pego outro cavalo, eu tenho que levar o meu alforje. O alforje são as escandas e nidanas, as tendências que vão definir o meu caminho. Legal, então todo mundo já está sabendo agora. Que não pode judiar do cavalo. Não é do cavalo, nada a ver com o cavalo. Está sabendo que tem alma nova chegando aí do reino animal. Mas só que não transborda agora. Então, assim, as almas que transbordaram do sistema lunar para agora foi meados da Atlântida, lá para cá. É assim, ó, é quando você fazer sabe, esse conceito tem que ter. O universo, a evolução... Não, porque o ser humano ela não cheio de adjetivos, né? Você é um atrasado, você é uma alma atrasada. E não sei isso é bobagem. Não, então, o cara já erra realmente existem almas novas. Não, a pessoa já erra quando vai querer ser o juiz do outro, né? Ninguém pode julgar o outro, não se sabe, né? Entende? Então, o que acontece assim, não é aquela casa da mãe Joana que acontece sempre... Não, o negócio é integrado, né? Então, há períodos de transbordo, há períodos de reinício, há ciclos. Por isso tem as idades, né? De idade de ouro, até chegar à idade que a gente está terminando agora. Então, há ciclos, então há abertura para que se inicie o processo. Né? São sistemas de evolução, esse tipo de coisa assim. Né? Então, o objetivo lá, que quando eu quis fazer esse segundo programa, eu te falei, né? Além de... Não tinha nada de instigação nem nada. Não, eu até comentei com você na rua, não sei quando, aí, o dia desse aqui, eu falei, Jorge... Foi o dia que a gente foi que eu fui na ótica. Foi, na ótica, tiramos aquela fotografia ali, fizemos selfie ali. Porque as pessoas, porque quem somos nós, ou quem sou eu, né? De querer fazer com que alguém mude ou seja professor de alguma coisa. Mas, como eu sou, pelo menos eu tenho que exercitar aquilo que eu pratico aqui, que eu falo aqui, sempre essas coisas. Se eu não fizer na prática isso aí, não vale nada, eu sou um hipócrita aqui. Então, essa preocupação das pessoas não se enganarem mais. Então, ou então evitar, dentro do livre-arbítrio, como você acabou de dizer, mas se a gente der subsídios, então estou olhando para aquela pessoa e vou esquecer, opa, peraí, assisti o Vida Inteligente, então já não vou achar que aquela mulher é minha alma gêmea. Peraí, deixa eu analisar mais. Esse cara, o que é que eu sinto aqui? Nossa, isso aí, sabe, se acontecesse, seria... Não, mas o objetivo é esse. O objetivo é esse, fazer com que as pessoas parem para pensar um pouquinho. A gente vive num mundo assim, muito doido. Sabe? É só portal, o cara astrólogo, astronomia geral. As pessoas, assim, é místico aqui, fica só naquele no afã de procurar caminhos, acabam indo para caminho nenhum, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Lógico, mas se a gente puder contribuir, não é? E a vida, assim, então, nessa idade que a gente está, na última desse fim de ciclo, então a gente deveria ver 100 anos cada um, no mínimo, né? Na idade anterior, a média seria 1000 anos. Na idade anterior, 10.000 anos. Na Satya Yuga, 100.000 anos cada um. Então, hoje, a gente vive uma mísera vida de 100 anos solares. Então, a vida é muito curta para a gente botar fora. Sabe? Desperdiçar uma existência e considerando o tempo que você vai demorar para vir novamente e a oportunidade que está se tendo agora, de num fim de ciclo, com a Avatara já existindo, se vê a transição e transposição de um ciclo para o outro, se eu poder contribuir, criar, nunca existiu. Então, se as pessoas tivessem um pouquinho de parcimônia e tentassem controlar o instinto, a emoção, para agir de uma maneira assim mais tranquila, viver pausadamente, alegremente, felizmente, contemplando realmente assim, ter um conhecimento mínimo, não precisa todo mundo ser adepto, iniciado, não precisa. Com certeza, nada, a humanidade inteira não vai se iniciar de uma vez só, não existe isso. São 7 grupos de seres humanos, né? Então, assim, é como se fosse uma escola com 7 anos de ensino. Ninguém consegue estar nos 7 ao mesmo tempo. E não tem como estarem todos no 7º ano, porque daí a escola fecha. Então, sempre vai ter gente começando e gente terminando.
Só que assim, não precisa ser assim tão esculhambado quanto está agora, que a gente viu no final do ciclo, né? A gente tem que ver que daí, ao mesmo tempo que daí tem essa coisa caótica, tem o novo já acontecido. Então não se pode gastar a vida com desesperança, com não felicidade, com não alegria, com não saúde, com não consciência, com não paciência. A gente está negando todos os valores básicos da própria existência. Daí isso é um desperdício de vida. E a gente tem que ver assim, então, o que eu sou? Isso a gente sempre conversa. O que eu sou hoje? Por que hoje eu sou assim? Porque ontem eu desejei ser assim. E como é que eu vou ser amanhã? Exatamente o que eu desejo hoje. Então, assim, se eu desejo, eu quero ser um jogador do Santos e quero ganhar muito dinheiro e quero comprar um carro, uma Ferrari. Eu quero subir no teto da Ferrari e fazer uma foto e quero que saia no jornal, porque daí eu quero ser badalado. Tá, tudo bem, tudo bem. Não conseguiu agora. Daí na próxima você vai vir e vai trabalhar a vida inteira para ir jogar no Santos e comprar um carro vermelho e subir no carro e bater uma foto para você badalar na festa. Tudo bem, você conseguiu. Só que é o seguinte, vale uma vida. Entende? Se daí no final das contas, quando você terminar essa existência, você vai se deparar com os teus desejos e vai ter que resolvê-los, você vai ter milhares de anos para ver o quanto estúpido você foi em desejar aquilo e não levar uma vida pacífica, harmônica e aproveitar a vida. Esse que é o grande desperdício. Eu achei uma coisa, eu vou repetir uma frase sua aqui, que já repeti algumas vezes por aí, porque desde que você falou, que é para as pessoas aproveitarem enquanto estão em corpo físico, né? É o que você está acabando de dizer, porque depois que passar por lado de lá, se é que tem lado de lá, eu não discuto. Isso eu te garanto que tem. Tá bom. Isso eu te garanto que tem. O que acontece é assim. Então aproveita hoje, aqui, porque lá não dá para fazer mais nada. Hoje você vive no mundo das causas e você administra os efeitos. Terminou, porque assim, você largou esse cavalo até você pegar o próximo cavalo, tem um interregno ali que tem que pegar e mudar o teu alforje. Esse interregno, entre você largar de um cavalo e pegar o outro, não é? Aí você vai ter que ficar por conta própria com os teus, vai ter que ficar ruminando os teus próprios... Na dúvida. E aí ali é o mundo, né, dos efeitos. Assim, então, assim, aquilo, assim, você tem medo de cachorro. Hoje, se daí tem um cachorro ali, eu tenho medo, eu atravesso a calçada e vou do lado de lá e fico instigando o cachorro para sentir mais medo e dizer, eu odeio você, cachorro. Tudo bem, ótimo. Morri. Um dia, vamos fazer de conta, talvez, quem sabe, né? Espero que não, né? Aí vou estar lá, eu comigo mesmo. Só que é o seguinte, aí não tem duas calçadas, só tem uma. E não tem um outro mundo para ir, porque é o meu. E o cachorro está lá. Não, agora é um cachorro-sauro, né? É um cachorro-dragão. É o dragão. E ele vai me perseguir milênios até que eu consiga perder o medo daquele. E se eu não conseguir, eu vou trazer uma fobia cachorrística, né, para a próxima existência que vai nortear e eu vou odiar todas as pessoas que odeiam cachorro ou que gostam de cachorro. Percebe? E aí eu digo assim, puxa, mas isso é um castigo divino. Por que eu nasci odiando todas as pessoas que gostam de cachorro? Daí eu falo, não, meu filho, não é castigo divino. Isso é só uma retribuição ao que você fez ou como você agiu. Não tem ninguém anotando ali dessa maneira. O pessoal fala assim, tem os lípicas anotadores que vão fazer isso, aquilo, e vão... Não, isso é uma coisa, isso é coisa de místico devocional também. Os lípicas só fazem, na hora em que a pessoa está sendo engendrada, mover o entorno para dar as características de corpo, né, àquelas opções que eu não tive, que é o que eu tinha no alforje, que são as escândalas ninidanas. Isso é que vai ter que determinar quais pessoas vão fazer com que eu me sinta atraído. E aí, então, se eu fico atraído por pessoas que vão fazer isso, aquilo, A, ou B ou C, e eu vou sofrer por causa das minhas próprias opções, a responsabilidade não é de um Deus vingativo, não é de uma vida que me persegue, não é de um mundo que é difícil, não é tua, né? Não, é do que em mim existe que faz com que eu me sinta atraído por aquilo. Então, eu tenho que ir resolver o meu mundo. Quem resolvendo o meu mundo, se resolve o de todos. Por quê? Porque quando eu resolvo o meu, aqueles os quais me magoariam, para mim já não existe mais. Aquele negócio que fala assim, o que vem de baixo não me atinge. Aí a pessoa fala assim, tá, mas senta num formigueiro. Né? Mas é que assim, é que quando eu tenho um determinado padrão no meu mundo,
Um mundo mais denso, ele para mim não é visível, entende? E quem existe no mundo mais denso jamais consegue chegar no mundo onde eu estou. Assim, o de cima pode ir ao de baixo para ajudar. O de baixo jamais pode ir ou magoar o de cima. Por isso fala assim, Jesus desceu aos infernos no terceiro dia, não é que ele desceu aos infernos, né? É que não, ele se projeta ao mundo humano para fazer o que tinha que fazer e depois vai seguir com a vida dele. Então, na medida que você harmoniza a sua própria existência e muda a maneira de você ver o mundo, você se desloca e vive no mundo que é o mundo que você deseja. Só isso, não é nada. Perfeito. Então, olha, hoje já evoluiu um pouquinho porque eu entendi tudo. Tá vendo? Viu como é simples? Mas precisou de mais um programa. Então, hoje eu posso conversar no nível de alguns aí, né? Que já posso. Eu acho que a chave alquímica para você ter uma boa vida é paciência. Claro. Você não eu sabe. Eu não tenho ainda, mas estou chegando lá. Não, você tem paciência. É que você não sabe, não é nem com quem você está conversando, você não sabe com o que você está conversando. Porque a outra pessoa, ou nós somos um conglomerado de confusões ancestrais. Né? E aí só cada um sabe de si, só cada um sabe o quanto é difícil segurar e harmonizar os dragões que cada um tem em si para resolver. Só que uma parte finge que não tem ninguém, que todo mundo tem asa, né? Só que não é bem assim. Isso aí, tem um dragão do outro lado ali fazendo cara feia pra gente. É o dragão do tempo. É o dragão do tempo. O Cronos. Gente, Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço a você. Todos vocês compareceram aqui hoje, nos dando essa alegria aqui, né? E já vocês vão ver, nós vamos tirar uma super foto, se couber, né? E isso aqui hoje está uma assembleia. Daqui a pouco nós postamos no YouTube. Todos os lugares do universo. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz e vivam bem. Vocês não podem desperdiçar.